Marcos 16, a partir do 14, eu acredito ser um texto muito conhecido de todos nós. Você certamente já leu esse texto aí várias vezes, e o texto diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinha visto ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? O que um professor ensinaria para os seus alunos se ele soubesse que aquela seria a última aula que os seus alunos iriam receber dele? Talvez há professores aqui, dá um sinal assim com a mão, ó, bem alto. Isso, alguns, vários professores até. Você ensinou o ano letivo, aliás, o ensino médio ou o ensino básico inteiro, e depois de 3 anos você tem a última aula. Você precisa passar informações para os seus alunos, que serão informações que nortearão a sua vida, as suas vidas. Quais seriam as palavras que você diria, o que você diria para esses alunos, se você tivesse essa oportunidade dentro desses moldes? Antes de nós voltarmos a essa pergunta, deixa eu tentar fazer uma rápida introdução até chegarmos nesse episódio em que nós acabamos de ler. Todos nós sabemos que Jesus, de uma forma miraculosa, ele foi concebido por Maria através do Espírito Santo, e já antes mesmo do seu nascimento, vários problemas começaram a cercar a chegada daquela criança. Afinal de contas, Maria, uma jovem desposada com José, ou seja, uma espécie de menina que estava prometida, noiva, alguma coisa assim, considerando a nossa cultura em relação ao que havia acontecido ou que tinha acontecido naquela ocasião. E ela aparece grávida. Talvez isso não seja tão chocante na nossa sociedade, onde o incomum são as moças não terem relações sexuais com o namorado antes de se casarem. Mas naquela época, nós estamos falando de 2000 anos atrás, isso era não apenas incomum, mas isso era algo que a pessoa poderia incorrer em apedrejamento. E foi justamente por isso que o texto bíblico diz que José pensou em deixá-la secretamente. Talvez você não entenda isso. Por que José quis deixá-la secretamente? Porque se ele fugisse, se nunca mais vissem ele, todos fariam a leitura: engravidou a moça e fugiu, e ele seria o vilão da história e não ela. Então ele, com o coração muito voltado para aquela situação, ele planejou fazer isso, mas o anjo do Senhor apareceu para ele e mostrou para ele toda a história, e ele creu, e então a tomou como sua esposa. Mas de qualquer forma, tanto Maria como José, eles foram vítimas dos olhares críticos das pessoas que os cercavam. Eles então tiveram que ter coragem, tiveram que ter determinação, fé, humildade, simplicidade, enfim, são tantas características positivas, tantos atributos que nós poderíamos disponibilizar para Maria e para José, simplesmente pelo fato deles terem topado o desafio, aceito o desafio. E assim então eles deram prosseguimento ao projeto de Deus. Deus não os obrigou, mas Deus os convidou para esse projeto, e eles aceitaram o desafio. Meses depois, 9 meses depois, a criança nasce, e imediatamente depois, uma nova onda de perseguição. Herodes, ele persegue a criança, e ele manda matar
todas as crianças de 2 anos para baixo, para garantir que aquele menino a quem repousava uma promessa de ser o rei dos judeus, viesse a ser exterminado. Só que antes disso o anjo também aparece outra vez para José e Maria, e eles vão embora, fogem para o Egito. Logo depois que Herodes o Grande morre, o seu filho Herodes II, o Antipas, ele assume o poder, Jesus volta outra vez para Israel, junto com seus pais, e depois de 30 anos de idade, ele começa a ser visto exercendo o seu ministério. Inicialmente, à beira do Jordão, ele é batizado por João Batista, se vê a pomba descendo sobre sua vida, como que o Espírito Santo em forma corpórea, e do céu se ouve a voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a ele. E assim ele dá início ao seu ministério. A primeira pregação de Jesus, logo depois do seu batismo, também é uma pregação que nós deveríamos estar antenados, atentos ao porquê, ao motivo, porque Jesus ele não chega ali logo depois do Jordão dizendo: venham após mim, porque eu vou fazer milagres, venham que eu vou curar todas as suas enfermidades, venham porque eu vou resolver todos os seus problemas, venham, você que precisa de um camelo ou um cavalo novo, você que está precisando de um meio de transporte melhor do que o que você tem hoje, ou você que precisa entrar num projeto social para comprar uma casa, venha, porque em mim há a prosperidade, venha. Não foi esse o tipo de abordagem feito por Jesus, mas na sua primeira pregação, ele já pontuou ao que veio, e pontuou muito mais do que isso, pontuou acerca do meu estado diante dele, do teu estado também. Ele clama a todos os que estavam ao alcance de sua voz, dizendo: arrependam-se. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E isso é muito relevante, queridos, porque Jesus estava mostrando com isso, em primeiro lugar, que nós éramos pecadores e estávamos perdidos. E em segundo lugar, que ele tinha uma solução para a vida daqueles que estavam dispostos a reconhecer os seus pecados, o estado em que se encontravam, para retornar outra vez para o Pai. E assim, ele começa a chamar discípulos para o seguir. E com esse tipo de abordagem, curiosamente, os discípulos o seguiam assim mesmo. Nós ainda não vemos milagres, ainda não vimos sinais, ainda não vimos transformando água em vinho, ainda não vimos multiplicando pães, ainda não vimos curando cegos, ainda não vimos purificando leprosos, ainda não vimos destravando as línguas dos mudos, ainda não vimos expulsando demônios, mas já havia um grande grupo de pessoas o seguindo, com esse tipo de abordagem. Eu acho isso no mínimo estranho, principalmente considerando o contexto em que nós vivemos e o tipo de abordagem que eu e você fazemos acerca do Evangelho. Porque eu acho pouco provável que, se os promotores do Evangelho de hoje tivessem o tipo de abordagem de João Batista e de Jesus, que nós estivéssemos reunidos com grupos tão grandes como nós temos reunido em termos de Evangelho na nossa cidade, na nossa nação, enfim, em todos os lugares. Porque a mensagem de João Batista foi exatamente a mesma: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus logo depois aparece dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista ia além quando ele via muita gente vindo batizar-se. Ao invés dele dizer: isso, agora vão em casa, vocês podem ir em casa trazer os seus familiares, vamos batizar a todos, porque afinal de contas o reino é para todos. Não, pelo contrário, ele sinaliza dizendo: vocês são víboras. Quem foi que sugeriu para vocês que vocês vão fugir da ira que está por vir? Arrependam-se de verdade, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele chama aquelas pessoas para o arrependimento, ele chama aquelas pessoas para um novo estilo de vida. Ele começa a mostrar que para nós nos declararmos cristãos de verdade, nós precisamos mostrar com os nossos frutos quem nós realmente somos. E agora aparece Jesus pregando, e a multidão cresce, os milagres começam a acontecer,
e muitos sinais e curas e ressurreição de mortos, enfim, pregação do evangelho, e confronto e conflito entre os religiosos da ocasião, e então começa a perseguição em torno de Jesus. Começa a haver um planejamento, começa a haver manipulação de informações para que ele pudesse ser condenado por alguma palavra dita ou por algum ato praticado, tudo forjado. Mas eles conseguem de alguma forma, com permissão do próprio Jesus, que já havia dito: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu é que a dou pelo resgate da humanidade. Jesus só morreu porque ele se entregou. Eu não sei como aconteceu, e eu não sei se você já pensou sobre isso, mas em algumas ocasiões Jesus iria ser precipitado de uma montanha, em outra situação apedrejado por povo, e o povo cercou ele, e o texto bíblico simplesmente diz: e ele escapou deles. Como que Jesus escapou deles? Você já pensou sobre isso? Ele está no alto do monte em Nazaré, e ele vai ser precipitado daquela montanha, e diz a palavra que ele simplesmente passou por eles e foi embora, e eles não fizeram nada. No outro momento eles pegam pedra para apedrejá-los, e ele simplesmente sai, e ninguém faz nada. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Há algumas possibilidades. A possibilidade de ele ter simplesmente paralisado os atos, as ações de todo mundo e ter saído. Isso me lembra aquela brincadeira que eu, pelo menos, fazia quando era pequeno, estátua, e todo mundo fica parado e ele sai. Há a possibilidade de ele ter simplesmente desaparecido, não ser percebido no meio daquele povo, mas na minha opinião não foi isso. Na minha opinião, a autoridade que ele tinha se revestido era tão grande, que ele simplesmente levantava e saía, e ninguém conseguia fazer nada. Ele simplesmente saía no meio de todo mundo, e todos ficavam olhando, e não tinham coragem, disposição, autoridade para fazer coisa alguma. De qualquer forma, ele foi então, depois de tudo isso, depois de fazer milagres, depois de ter feito sinais, depois de ter ensinado, depois de ter pregado o seu evangelho, ensinado o caminho do reino dos céus, ele agora se entrega, porque ele diz: é chegada a minha hora. Chegou o momento, chegou a hora de eu me entregar pela humanidade, chegou a hora de eu me entregar para remir, para pagar o pecado do mundo, para traçar em definitivo o caminho entre o homem e Deus. Está na hora de fazer essa ponte, essa ligação. Para quem não sabe, o termo religião vem do grego religare, que é ligar outra vez o homem a Deus. Está na hora de fazer essa religação, e ele então se entrega, ele morre. Os seus discípulos, como não esperavam aquilo, embora tivessem ouvido várias vezes, eles estavam bem informados acerca da morte e ressurreição de Cristo, mas eles parecem que não acreditavam nem em uma coisa e obviamente nem na outra. Porque no dia da sua entrega eles dispersam, eles ficam com medo, talvez decepcionados, porque afinal de contas ele dessa vez não reagiu, ele não escapuliu na frente de todos, a sua autoridade não contou, eles não levaram em conta que havia chegado o momento dele se entregar voluntariamente pelo povo. Os discípulos dispersam e ele morre. 3 dias depois, na manhã de domingo, ele é visto pela primeira vez por uma mulher, Maria Madalena, de quem ele havia expulsado demônios. E depois ele é visto por outras 2 Marias, e depois é visto por 2 de seus discípulos, que estavam a caminho de uma determinada aldeia, próximo a Jerusalém, chamada Emaús. E depois disso ele então aparece aos 11 discípulos. Antes disso, ele diz para todas essas pessoas, todas as Marias, e para os discípulos que haviam já o visto: diga para os meus discípulos que me encontrem
na Galileia. Eles estavam em Jerusalém, e aquela seria mais uma caminhada que eles fariam até a região da Galileia para encontrarem Jesus, mesmo não crendo exatamente no que havia acontecido. Eles foram. Chegam lá, Jesus encontra Pedro pescando, e junto com eles outros 6 ou 7 discípulos, e ele os chama, e ele ministra sobre eles, e eles se empolgam, mas agora chega a hora dele ir embora. Ele foi visto durante cerca de 40 dias, por vários dos seus discípulos, por várias pessoas que tinham escutado as suas ministrações, por várias pessoas que haviam visto os seus milagres, por pessoas talvez que tenham sido testemunhas oculares da crucificação, mas agora ele estava ali junto com os discípulos, e então dentro desse contexto, ele ressurreto, ele diz: eu estou indo. E antes de ir, ele ministra essas palavras. Ele diz para os seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele alertou os seus discípulos que aqueles que crescem e fossem batizados, eles seriam salvos, mas aqueles que não crescem seriam condenados. Ele disse que sinais iriam acompanhar aqueles homens, e esses sinais seriam assim tremendos, porque em seu nome eles expeliriam demônios, eles falariam novas línguas, eles pegariam em serpentes, se bebessem alguma coisa mortífera não faria mal algum, eles poderiam impor as mãos sobre os enfermos e os curariam em seu nome. E depois dele ter dado todas essas informações, diz o texto que de fato ele foi recebido no céu. De acordo com Mateus, escrevendo este mesmo episódio, ou descrevendo este mesmo episódio, eles recebem a palavra, não apenas pregar o evangelho, mas fazer discípulos. E de acordo com Lucas, no primeiro capítulo de Atos, eles viram Jesus sendo elevado ao céu. Ou seja, ele estava ali diante deles, e ele termina de falar, e simplesmente ele começa a subir na vista deles, e uma nuvem o cobre e sumiu, e ele foi. E eu volto à pergunta: que grau de importância você daria a essas últimas palavras, professores, professoras? Qual nível de importância você daria para essas últimas palavras, discipulador, que porventura fossem falar para discípulos a quem você nunca mais viu? Um dia, Paulo, ele se despediu de alguns discípulos, ele reuniu as pessoas numa determinada praia, e ele disse: eu estou indo, e vocês nunca mais me verão. E aquela é a melhor pregação que eu conheço de Paulo, ou pelo menos uma das melhores, porque ele chama a atenção daquelas pessoas, mostrando que depois de sua partida, lobos devoradores viriam tentar capturar, tentar matar as ovelhas, minar a igreja, e eles deveriam estar atentos. E ele então dá uma palavra tão relevante, tão impactante, tão importante, que além de profunda, vem carregada, com certeza impregnada de muita emoção, porque eles choram, eles pedem para que Paulo não vá outra vez para onde ele estava indo, para Roma, porque ele seria morto. Enfim, de qualquer forma, ali estava Paulo indo, e aqui está Jesus indo embora com essa mensagem. Foi a última mensagem que ele deixou para mim e para você. E então eu preciso estar antenado, porque eu creio que aqui está não o resumo de todo o evangelho, não o mais importante de tudo, mas a conclusão. É como se ele tivesse feito um curso teórico, mas presencial, e agora estivesse lançando os seus discípulos para a prática. Vocês podem ir, e lembrem-se que eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Queridos, eu gostaria de extrair assim, pelo menos 3 ou 4 mensagens desse texto, para que nós pudéssemos estar sendo despertados, ou pelo menos lembrados acerca de determinadas palavras que Jesus falou antes de partir, e que deveriam ser guardadas com muita seriedade por mim e por você. Em primeiro lugar, eu quero começar pelo final. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século.
Ele já havia dito isso, que onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria, como que ali houvesse a representação da igreja. Mas agora ele diz que ele estaria conosco todos os dias. Ele diz isso lá em Mateus, no paralelo a esse texto. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso significa que Jesus está aqui, agora. E eu acho isso muito interessante, porque nós somos, eu não sei se isso diz respeito a toda a humanidade, ou apenas aos brasileiros, ou a alguns brasileiros, mas nós somos muito emotivos, e nós somos um povo que nós reagimos não àquilo que nós compreendemos com a nossa mente, mas na maioria das vezes nós reagimos em conformidade à resposta das nossas emoções. Nós precisamos sentir para reagir, e não entender, e não crer necessariamente, porque nós deveríamos ficar muito felizes, muito contentes e convictos de que Ele está aqui, mas nem sempre isso acontece. Interessante isso. Deixa eu tentar ilustrar. Em algumas igrejas, principalmente aquelas pentecostais mais fervorosas, um pregador, ele começa a pregar e ele diz: e eu estou vendo anjos, e há anjos nesse lugar. Queridos, a igreja vai abaixo, o pessoal começa a glorificar e pular, aleluia, glória a Deus. Cara, na boa, se eu soubesse que há anjos circulando nesse lugar, voando de um lado para o outro aqui, eu ficaria muito feliz, eu ficaria todo arrepiado, eu diria glória a Deus, aleluia, eu diria isso, porque alguém teve essa sensibilidade, viu no mundo espiritual anjos voando nesse lugar, e eu acreditei na palavra dessa pessoa. E se eu acreditei, eu tenho que dar glória a Deus. Caramba, Deus mandou uns anjos dar umas voadas aqui, cara, que maneiro isso. Tem gente que ouve até o balançar das asas do anjo, ou eu ouço o balançar, o balangar das asas dele. Cara, que show, isso é muito legal. Entretanto, Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, e nós não temos essa mesma reação. Por quê? Eu já ouvi pregadores cheios de boas intenções, mas talvez sem essa sensibilidade de perceber o que a Bíblia diz, e eles afirmam: queridos, Deus está aqui, Jesus está aqui, porque eu estou sentindo que Ele está aqui. Eu não estou sentindo, mas Ele está aqui. Eu não sei se você está sentindo, mas independe de você estar sentindo ou não, Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui, não é porque eu estou todo arrepiado, porque não estou. Eu sei que Ele está aqui, não é porque eu estou sentindo o seu toque no meu lado, porque não estou sentindo. Eu sei que Ele está aqui, não é porque alguém se levantou em profecia dizendo: eis que te digo que eu estou aqui. Não, não é por isso. Eu sei que Ele está aqui porque Ele disse que estaria aqui, e Ele não é mentiroso. Então, Ele está aqui. Você entende isso? É simples. Ah, pastor, porque tem dias que eu oro e eu tenho a sensação de que minha oração não passa do teto. Eu sinto que há um céu de bronze, e às vezes a gente até ora dizendo: mas Senhor, quebra o céu de bronze, porque a gente tem a sensação de que a oração não passa do teto. Quem é que já teve essa sensação aqui? Não precisa passar. Por que tem que passar do teto se Ele está aqui? Não é uma coisa lógica? É uma coisa lógica. A minha oração não passa do teto. Não tem a menor diferença, porque afinal de contas, quem tem que ouvir está aqui. Então não precisa passar do teto. Então a minha oração está sendo ouvida mesmo quando eu acho que não está. Sim, porque Ele está aqui. Isso é uma promessa que Ele fez para mim e para você. E embora nós sejamos cristãos, nós às vezes não levamos fé nisso, ou pelo menos não agimos em conformidade com essa verdade, e nós então não vivemos essa verdade na nossa vida, a verdade de que Ele está aqui. Diga para o seu vizinho: cara, Ele está aqui.
Diga para ele está aqui. Ele está aqui. Isso é tremendo, isso é uma verdade que precisa acompanhar as nossas vidas. Nós não precisamos sentir arrepios, nós não precisamos ter reações porque sentimos alguma coisa, porque independente de qualquer coisa, Ele está aqui. Porque Ele é verdadeiro. Amém? Agora, dentro dessa mensagem, dessa última mensagem que ele deixou para mim e para você, eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira observação, eu gostaria de fazer, que é sobre a expectativa que Jesus tinha sobre a sua igreja. Ele disse: ide, preguem o evangelho a toda criatura. Mateus aprofundou dizendo: ide, façam discípulos. Eu não sei qual foi exatamente a palavra que ele usou, se tinha conotação de pregar o evangelho ou de fazer discípulos. Eu sequer sei se ele falou em grego ou em hebraico para os discípulos. Acredito que foi em hebraico, mas foi registrado em grego, e só aí pode se perder alguma coisa da palavra. Mas o fato é que eu entendo que na mente de Deus e na mente dos discípulos, pregar o evangelho e fazer discípulo é a mesma coisa. Na nossa mente não, mas dele sim. Você pegou? Entendeu isso? Nós geralmente pensamos em pregar o evangelho é falar de Jesus para alguém. Pregar o evangelho é falar que Jesus é bom, que Ele vai voltar, e é claro que isso é pregar o evangelho, mas para a gente, discipular é diferente, é você acompanhar, é você assistir, é você tentar pormenorizar o evangelho de alguma forma. De qualquer modo, pregar o evangelho para Deus e para os discípulos é justamente discipular, é você ensinar o caminho não na superfície, mas na profundidade. E quando Jesus diz isso, e quando tanto Marcos como Mateus e Lucas registrou de alguma forma no livro de Atos, quando eles dizem isso, que Jesus falou: ide, preguem, façam discípulos, olha, esses sinais vão seguir vocês. Ele tinha em mente uma expectativa muito grande a nosso respeito. Ele tinha em mente, queridos, que nós deveríamos estar na ativa, nós seríamos protagonistas, nós estaríamos em ação, nós teríamos atitudes, não seríamos coadjuvantes, nós teríamos atitude de personagens principais. Ele espera a ação da sua igreja, Ele espera a participação da sua igreja, Ele pretende que eu e você estejamos indo e o ir, testemunhar, pregar, fazer discípulos, se disponibilizar a isso, traz resultados que às vezes nos surpreendem. Às vezes nós nem conhecemos os resultados, e quando conhecemos esses resultados, nos surpreendem. Ir, fazer discípulo, pregar o evangelho, ser testemunha, como disse Lucas, é isso que ele pretende, é isso que ele espera da gente. Ele confiou essa responsabilidade a mim e a você. E se nós falharmos? Bom, esse é o plano A de Deus, que eu e você preguemos o evangelho e alcancemos as nações. Se nós falharmos, então há o plano B. Há o plano B? Não existe plano B. Jesus investiu a sua vida, o seu ministério, tudo naqueles 11, eram 12, mas agora tinham 11 ali, e que pregaram o evangelho e hoje se expandiram, e somos eu e você, é a igreja dele na terra. Toda a expectativa de Deus está em nossas mãos, não há plano B. Se a igreja falhasse, a morte dele seria vã. Ele sabia que não falharia, ele fez, ele arquitetou, ele planejou tudo muito direitinho, e é claro que ele sabia que nós não falharíamos. Esse monte de copo d'água perto da televisão aqui está me lembrando alguma coisa. Deixa eu até tirar daqui para o pessoal não achar. Daqui a pouco vem um aqui e bebe, né?
Ele, quando disse ide, é porque esperava isso de nós. Queridos, quando eu olho para a igreja hoje, eu não vejo a atitude, ou essa atitude, em muitos de nós. Eu queria que você compreendesse isso, que você prestasse atenção nisso, porque nós somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós, é interessante que a Bíblia, sempre quando diz que somos a igreja, a Bíblia coloca no plural. Nós juntos somos a igreja, individualmente somos membros uns dos outros, mas nós somos a igreja. E ele esperava que nós estivéssemos em ação. Você consegue assimilar isso? Deus esperava que eu e você estivéssemos em ação, onde quer que estivéssemos, fôssemos crentes. Não adianta muito nós sermos crentes aqui, e não sermos amanhã de manhã no nosso trabalho. Não adianta muito eu ser crente aqui na hora do louvor, na hora da pregação, mas não ser em casa. Não adianta muito nós sermos crentes aqui no templo, mas amanhã na confecção não sermos, nessa semana lá no salão, lá na oficina, lá onde quer que você trabalhe, no escritório, no consultório, não adianta. Nós precisamos estar em ação. Isso não significa que tenhamos que pregar o evangelho em todo momento e alardeando o evangelho em toda e qualquer situação, não, mas isso significa que nós temos que ter postura de cristãos em todo o tempo, e com a nossa vida ministrar o evangelho e falar das coisas de Deus, e sempre quando houver oportunidade, falarmos acerca do seu amor, e sempre que tivermos oportunidade, termos autoridade para fazer isso. Existem pessoas, talvez que estão aqui hoje, que não falam do amor de Deus, não falam de Jesus, e às vezes é até bom que não o façam. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque para falarmos do amor de Deus, nós precisamos ter esse revestimento de autoridade a partir da nossa vida, porque é isso que vai nos respaldar diante dos nossos amigos. Eles virão a nós, eles nos ouvirão, e muitas vezes, amados, nós não temos ideia da repercussão daquilo que nós anunciamos, da repercussão que tem o nosso comportamento, não apenas aquilo que nós falamos, mas a forma como nós agimos. E eu creio mesmo, que nós só teremos conhecimento da amplitude do nosso ministério quando chegarmos na glória. Vocês só terão a visão correta da influência que vocês causarão como grupo de motociclistas quando chegarem na glória. Vocês podem achar que é uma grande influência serem convidados para fazer uma oração no encontro mundial, internacional de motociclistas, e mas a repercussão real disso vocês vão ver na glória. Você pode ver a repercussão na vida de alguns jovens, do trabalho que você faz junto com os jovens, mas a repercussão real só na glória. Você pode perceber na vida de alguns casais, de algumas famílias, o nível, o impacto do trabalho que você, líder de rede, você, líder de célula familiar, você, líder de curso, você pode ver esse impacto. Algumas vezes você verá, mas muito disso você só vai ver na glória, só na glória. Você pode ver algum impacto causado pelo seu ministério de louvor, pela sua liderança nas células, pela sua liderança na escola bíblica, no ensino da palavra, mas nós só teremos uma visão correta na glória. Mas para isso nós precisamos estar na ativa, sempre prontos para testemunhar acerca da nossa fé. Algumas coisas talvez você fique sabendo aqui, outras não, só na glória. Jeremias, ele não tinha ideia, né, do que aconteceria através das suas lamentações e do seu livro profético, porque ele provavelmente não viu muitos se converterem a partir do seu ministério terreno. Pelo contrário, depois de profetizar, ele viu Israel se perdendo, indo para o cativeiro do mesmo jeito, e talvez não tenha visto um. E às vezes nós nos desanimamos com isso. De qualquer forma, Deus deseja que nós estejamos na ativa.
Diga para o seu vizinho: você está na ativa. Diga: crente não se aposenta. Profissionalmente você até se aposenta, mas como pregador do evangelho não. Eu estive lá nós estamos chegando hoje lá do Espírito Santo. Nós tivemos o encontro de 35 anos de formatura da minha turma lá da Marinha. Para quem não sabe, eu fui militar. E então nós tivemos assim um momento que foi tão legal para mim. Para a Lene, para as crianças, deve ter sido muito enjoado, mas para mim foi muito legal. Entrar lá na escola novamente, visitar o pessoal, vi aquele comandante, estive com ele, que te deu uma cadeia, né? Você que me falou isso, De Castro. Então, é crente hoje o cara, viu? É crente. Tem muito crente. O momento de confraternização foi um culto, muito crente. Número de pessoas que veio falar comigo depois dizendo: cara, você me influenciou tanto. Cara, lembra quando você me levava para a igreja? Finais de semana eu levava uma turma, um monte de gente para a igreja que eu nem conhecia, mas muita gente foi influenciada. Pastores tinham, eu contei uns 6 ou 7, que estava ali entre 30 pessoas no máximo, porque não reúne todo mundo. Eu não sei o que ela está rindo, não. Mas assim, foi muito legal, porque a gente não tem ideia de como as pessoas são impactadas e como a sua vida marca as pessoas. E estava lá, assim, Deus ministrou muito no meu coração, porque o pastor Nilma, ele que dirigiu lá esse momento, né, alguns de vocês conheceram ele, e ele então me apresentou para que eu trouxesse assim uma palavra. E aí eu fui, e ele me apresentou como pastor Sérgio Paim, vem até aqui. E eu fui até lá, e eu compartilhei uma palavra, e estava lá um senhor já de moleta, que foi o comandante do meu pelotão, e eu contei a história lá, que naquele dia, o primeiro aperto que eu tomei na Marinha, foi exatamente naquele lugar. Eu falei: foi aqui, em frente a essa capela, porque a gente fez o culto do lado da capela, foi aqui em frente a essa capela, que todos nós estávamos formados aqui, talvez ninguém lembre, mas nós estávamos formados aqui, e esse homem aqui falou: olha, por fila, todo mundo entrando na capela, e quando chegou na minha vez, eu não entrei. Ele chegou para mim e me perguntou: por que você não entrou? Eu pensei que ali mesmo eu fosse ser expulso da Marinha, era a primeira semana, e eu disse: eu sou crente. Aí ele disse: mas a missa é obrigatória. Eu disse: eu acho que não, nós estamos num país livre. Aí ele olhou, mandou todo mundo parar e perguntou: tem mais algum crente aí? Aí uma meia dúzia levantou a mão: sai todo mundo daqui. Aí botou o resto para dentro. Aí ele falou assim, olhou no meu nome, né, o crachazinho, falou: Paim. Está pensando que vai, ele falou escamar, né, que é um termo correspondendo a morcegar. Está pensando que vai morcegar o culto? Não, a missa não. Você vai para o culto, vai todo mundo aí para o culto, e você vai ser o pastor. Aí eu falei: o senhor não sabe, mas foi a primeira pessoa que me chamou de pastor na vida, profetizou sobre a minha vida, e foi aqui, ó, nesse lugar aqui. Cara, e é muito legal, porque assim, depois de 35 anos que eu não vi a maioria das pessoas lá, poder testemunhar e ver que tem um monte de crente lá. E alguns deles falaram que vão vir aqui: não, eu quero ir na sua igreja, eu quero te ouvir, eu quero conhecer a igreja, porque de alguma forma foram evangelizados por nós, porque a partir daquele dia, nós detectamos os crentes e começamos a fazer culto todo dia naquela pracinha ali. A partir daquele dia nós começamos a fazer o culto. Mas queridos, por quê? Por quê? Porque sou melhor? Porque sou mais ativo? Não. Porque de alguma forma, em algum nível, eu estava cumprindo esse ID. Jesus não te chamou para ficar sentado em uma cadeira e recebendo dele todos os domingos. Ele tem algo muito maior, e a repercussão desse algo muito maior que ele tem para fazer através da sua vida, você não tem como mensurar. Pode ser um ato que na sua opinião não iria dar em nada, mas que de repente muitos ouviram o evangelho, e se começa um trabalho, e vidas recebem Jesus, enfim, nós não conseguimos mensurar. A mensagem hoje, pelo menos nesse ponto, é: Deus está te convocando a sair dessa cadeira. Deus está
te convocando a fazer algo para Ele, algo que esteja além das emoções. Não, porque eu não senti ainda. Ele não te chamou para sentir coisa nenhuma, Ele te chamou para crer e para ir. Foi isso que Ele nos chamou para fazer. Você entende isso? E Ele então hoje está nos convocando. Ele tem algo a mais para você, algo a mais do que vir aqui todos os domingos ouvir uma palavra, algo a mais do que vir aqui todos os domingos e louvar a Ele, algo a mais. Eu não estou dizendo com isso que isso não seja bom, você está aqui todos os domingos louvando o seu nome, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que Ele tem algo a mais para você, Ele espera algo a mais de nós, porque de acordo com esse texto, a expectativa dele era muito forte. Ou os discípulos funcionariam, ou o projeto falharia, porque não tem plano B. A segunda mensagem que eu entendo que Jesus deixou nesse texto para a igreja, através dos discípulos, foi uma mensagem de proximidade. Jesus, ele não tinha em mente, quando falou isso, de um pastor num palco, num púlpito, como esse aqui, derrubando o microfone, e todo mundo ouvindo, não, ele não tinha em mente isso quando ele ministrou aquela palavra. Ele demonstra de certa forma que haveria proximidade, porque em seu nome se pregaria o evangelho, se faria discípulos, mas em seu nome enfermos ficariam curados, em seu nome demônios seriam expulsos, em seu nome muitas coisas aconteceriam que exigiria essa proximidade. Você está junto. Para você expulsar demônio, você tem que detectar o demônio tem que botar a cara para fora. Para você ministrar sobre enfermidade, você tem que tocar, porque imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele está mostrando para os discípulos que os discípulos precisam estar próximo às pessoas. Eu acho muito legal, muito interessante que nós fazemos parte de uma geração que tem muitas facilidades. Os meios de comunicação hoje são extremamente poderosos. Você hoje em Nova Friburgo tem meia dúzia de TVs abertas, ou pelo menos o pessoal que tem a KTV tem essa TV dentro de casa, e nós podemos pagar aí um valor mensal e botar lá meia hora de programa que vai ao ar 3, 4, 5 vezes na semana. Nós temos um programa na rádio, para quem não sabe, todos os dias vai ao ar 15 para as 10, e à tarde eu não sei nem o horário, mas vai à tarde também, todos os dias de segunda a sexta, e nós de alguma forma falamos para o povo de Nova Friburgo. E hoje nós temos um mecanismo, uma ferramenta muito mais poderosa do que essas, que é a internet, a rede social, onde nós vamos e postamos uma mensagem, um vídeo curto, uma ministração, e muitos acabam ouvindo. E é muito importante que a gente use esses mecanismos, essas ferramentas de comunicação, para que nós comuniquemos o evangelho às pessoas. Isso é bom, mas nada substitui o corpo a corpo. Isso não traz proximidade. Eu não tenho como ouvir uma pessoa através da rádio e ministrar de uma forma pontual ao seu problema. Eu não tenho, através da TV, como sentir a dor da pessoa e ser empático aos seus problemas e aos seus dramas. Eu não tenho como, através da internet, detectar a saga de cada um que está me ouvindo ali ou me assistindo. Eu não tenho como impor as mãos sobre os enfermos ali da internet. Eu não tenho como fazer isso. E Jesus está mostrando que precisa haver essa proximidade. Nós temos que estar juntos. Durante alguns anos, principalmente num passado ainda muito recente, 20 anos atrás talvez, eu me lembro de pastores de megas igrejas, de igrejas grandes, que eles apareciam no palco do nada. Eu me lembro que quando eu congregava lá no Rio, isso há 30 anos atrás, havia um pastor que o louvor, o culto estava correndo e não se via ele, de repente ele aparecia no palco, e as pessoas aplaudiam, glorificavam a Deus, ele pregava, e depois entrava a ministração de um louvor e ele sumia de novo, ninguém via ele. Eu não sei se ele tinha uma passagem subterrânea pelo púlpito ou por trás, eu não sei como é que era, ou se era transladado, eu não sei o que era, mas ninguém via mais o homem.
Ele fazia uma grande obra? Sim, fazia uma grande obra. Eu não estou aqui para contestar aquilo que era feito através dele. A única coisa que eu quero dizer é que no Evangelho não há lugar para estrelismo, e nem para essa distância. Nós precisamos estar próximos, nós precisamos ouvir a dor das pessoas. Jesus nos tratou como pastores que teriam ovelhas, e pastores precisam estar próximos às ovelhas, ou então os lobos vão capturá-las. Pastores precisam cuidar das ovelhas, ou elas vão se perder. Pastores precisam ungir a cabeça das ovelhas para protegê-las. Pastores precisam tosquiar as ovelhas para elas não se embaraçar nos carrapichos e em todo o tipo de risco que há no campo. Pastores precisam conduzir as ovelhas a pastos verdejantes e a caminhos calmos, porque ovelhas não se alimentam em lugar transtornado, ela rumina em lugares tranquilos. E foi essa a ilustração que Jesus fez para a gente. Nós, diga nós, mais alto, nós, só os crentes, nós somos pastores. Não, pastor, eu sou diácono. Nós somos pastores, não no título ministerial, nós somos pastores no chamado, na vocação, porque se você estiver cuidando de uma pessoa, você está pastoreando essa pessoa. Se você estiver cuidando de alguém, você está exercendo um ministério, a função pastoral sobre essa pessoa. E Ele então nos vocacionou para isso, para cuidarmos uns dos outros, para ministrarmos uns aos outros, e precisa haver proximidade. Você entende? Às vezes, mesmo na distância, há proximidade, porque proximidade não implica necessariamente que nós estejamos de corpo presente. Isso é o ideal, mas às vezes não é possível. Estávamos na estrada hoje de manhã vindo e recebemos uma ligação, um contato lá da Espanha. Ontem eles já fizeram contato comigo para pedir orientação acerca de um problema muito grave acontecendo com um casal da igreja. Enfim, mas só fizeram esse contrato por causa da proximidade. Embora estejamos aí a milhares de quilômetros um do outro, mas há proximidade de ligar e de se conversar e de se confiar e de se compartilhar. Ah, essa proximidade. Me lembro uma vez, eu já contei isso. Estava no Caledônia Montanha Clube. À noite, era em torno de 10 para meia-noite, eu me lembro bem o horário em função do acontecimento. Era um aniversário de 15 anos. E o meu celular tocou. E a pessoa que era distante, estava distante fisicamente, mas tinha essa proximidade para me ligar, disse: você precisa vir aqui, o meu namorado está endemoniado, está quebrando tudo. E eu disse: faltam 10 minutos para meia-noite, eu vou ministrar uma palavra agora, eu não tenho como ir aí, mas você precisa vir aqui. Você está ouvindo? Eu ouvia assim os gritos, um troço quebrando dentro de casa. Eu falei: Deus te chamou, te vocacionou e disse que você como igreja, você como crente, imporia as mãos sobre os enfermos e os curaria, que você em seu nome expulsaria demônios. Ela falou: pastor, não brinca comigo, você sabe que eu não posso fazer isso. Eu sabia, meia-noite ela sozinha com o namorado em casa, vê se ela vai expulsar demônio, vê se vai haver autoridade para isso. Claro que não, eu sabia que não podia. Eu falei: mas eu não posso vir aqui. Faça alguma coisa. Eu falei: é o máximo que eu posso fazer, bota o telefone na orelha do demoniado aí, essa vai vir em Bratel. Aí ela foi até ele, quando chegou perto, ele falou: foi embora o demônio. Só dela trazer o telefone e foi embora. Aí eu fiquei pensando: cara, o demônio não é bobo não, não é bobo não, porque já pensou que humilhação pelo telefone, em nome de Jesus, aí sai, ele sair, chegar lá no inferno com aquela cara de endemoniado, oprimido, e os outros demônios ainda pilhando: pô, você é muito fraquinho, te expulsaram pelo telefone. Fiquei imaginando a pilha que iam botar no demônio lá. Aí ele foi esperto, ele já meteu o pé.
De qualquer forma, tem que haver proximidade, e nós precisamos estar prontos, porque isso é algo sério, queridos. Eu me lembro que um diácono aqui da igreja, Rosivaldo, eu não sei se ele está aí hoje. Rosivaldo, ele estava passando ali na praça, eu não sei qual é o nome daquela praça nas Barcas de Niterói. Qual é o nome daquela praça lá, Edna? Não, Praça 15 é do lado de lá, do Rio de Janeiro, do lado de Niterói, Araribóia. Ele estava passando lá na Araribóia, e ele viu aquele tumulto, uma roda e uma bagunça lá. Aí ele e um amigo dele passando, aí, um tumulto aí, vamos ver o que é. Pensou que fosse algum circo, alguma coisa. Quando botou a cara, um cara endemoniado lá no meio da roda, não sei o que, fazendo maior presepado, e o pessoal tudo com medo e tudo mais. Aí o amigo dele falou: ih, rapaz, que isso? Rapaz, isso é demônio. E você é crente? Já pegou ele e jogou dentro da roda, cara. E você é crente? Já jogou lá dentro da roda. E o demônio, que luta, mas ele teve que se virar, expulsou o demônio na praça pública, diante de todo mundo. Diante de todo mundo expulsou, porque tem que estar, de alguma forma, tem que estar antenado. Pastor, tem pessoas que não querem liderar uma célula, por isso, pastor, se eu estou lá na minha célula, aparece um demônio lá. Eu acho que o demônio não vai lá. Ele não vai lá, ele vai fazer o que lá na sua célula, não é? Ele não vai lá. Mas se porventura ele for, o que você vai fazer? Não vai evangelizar ele, porque não tem jeito, ele não vai se converter. Você vai ter que expulsar em nome de Jesus. E como? Querido, olha só, Jesus falou que no nome dele você faria isso. Quem é você para desacreditar na palavra de Jesus? É chegar e mandar sair. Em nome de Jesus, sai. Não, eu não vou sair, cara, mas olha só, Jesus falou que você ia sair no nome dele, então sai. Não, mas eu não saio. Cara, explica para ele de novo, porque às vezes ele não entende, é legal, porque demônio é bicho teimoso. Explica para ele de novo e manda sair com autoridade, que ele vai ter que sair, porque está escrito que no nome de Jesus os demônios se submeteriam, e tem que se submeter, ele tem que vazar, ele tem que sair, e não precisa sentir nada, porque ele prometeu que isso aconteceria, e nós precisamos acreditar nisso. Então nós precisamos estar próximos, nós precisamos ser próximos. E só para finalizar, eu sei que o horário já foi, só para finalizar, queridos, há algo nesse texto que eu gosto muito e acho muito interessante, e isso precisa ser um ensinamento para as nossas vidas. Jesus disse assim: e esses sinais seguirão aqueles que creem. Eu tenho visto e me entristecido, e se eu tenho me entristecido, eu penso que Deus tem muito mais do que eu, se entristecido com a troca, a inversão da ordem dessas palavras. A Bíblia está dizendo que os sinais vão seguir aqueles que creem, e o que nós temos visto hoje são aqueles que creem seguindo os sinais, correndo atrás dos sinais. Há uma campanha poderosa na igreja tal, e que um poderoso pastor que faz milagre, aí corre tudo quanto é crente para lá, para ver os sinais, correndo atrás dos sinais. Eu estou precisando de uma palavra profética, e tem um pastor lá no Alto de Olaria, no último, porque curiosamente é sempre num lugar ruim, né? Eu moro no Alto de Olaria, tá? Só para você saber, mas eu nunca vi, vai lá na oração, lá nas Brownies, não tem isso. Não tem isso, é só no Alto do Baixadão, Alto de Olaria, Amparo, tinha um famoso em Amparo. Não sei por que isso, cara, eu queria até saber, mas não sei por quê. No centro da cidade, na cobertura, não tem. Aí vai lá e Deus vai fazer, e Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Queridos, aí a gente corre atrás do sinal. Aí todo mundo lá para o Alto de Olaria correr atrás do sinal. Por que isso? Por que nós, como crentes, temos que correr atrás dos sinais? Porque não conhecemos a palavra, porque não temos autoridade em nós, somos crentes mendigos, porque se fôssemos crentes autênticos, os sinais que correriam atrás da gente. Me perdoa, mas isso é coisa de crente fraquinho, porque se tivesse um mínimo de conhecimento e de vivência na Bíblia, não precisaria ficar correndo atrás de sinal. São os sinais que deveriam correr atrás da gente. Pastor, olha, tem um pastor poderoso lá em tal lugar aí que está fazendo, e eu vou lá. Pode ir, não tem problema nenhum. Só está invertendo a lógica e a ordem bíblica, porque deveria ser o contrário, os sinais que deveriam correr atrás de você. Você entende isso? Que no nosso tempo,
algumas coisas que aparentam ser muito top espiritualmente falando, apontam justamente para o lado oposto. Nós não precisamos disso. São os sinais que seguiriam aqueles que crescem. Então o sinal vem depois de crer, mas nós temos que ver o sinal para crer. Isso está errado. Nós não temos que ver sinal. Eu vou orar pelos enfermos aqui, eu creio que os enfermos ficarão curados, mas se não forem curados, eu vou crer do mesmo jeito, porque eu não preciso ver sinal para crer. Eu creio e por isso nós vamos ver sinais. Tomé foi aquele que precisou ver para crer, e Jesus disse: bem-aventurados são vocês, eu e você, que não vimos, mas cremos. Nós não precisamos ver, querido, até porque se vê, não tem mais fé. Como é que eu vou dizer que creio nesse banquinho aqui, está aqui diante de mim? É claro que ele está aqui, eu não preciso crer, eu estou vendo. Crer, fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova do que não se vê. Se viu, deixou de ser fé. Simples assim. Então nós pensamos ser crentes renovados, revestidos, reestruturados, sapatinho de fogo, mas a grande verdade é que algumas de nossas buscas revelam justamente o oposto. Não temos que correr atrás dos sinais, os sinais têm que correr atrás da gente. Nós temos que ir orar às pessoas e não só receber. É claro que estamos aqui como igreja, vamos orar uns pelos outros, é claro que até eu recebo uma oração, porque eu preciso, não é essa a questão, mas nós precisamos crer nisso, que Jesus nos vocacionou para estarmos na ativa, e isso não vai acabar. Todos os meus colegas da Marinha estão aposentados, todos, menos eu. Aí eu ainda comentei com eles: vocês todos aposentados, tudo gente nova, né? 50 anos para mim é novo, né? Tudo já aposentado, eu nem sei quando. Aí um que se converteu nesse processo falou assim: não, pastor não se aposenta, vai jubilar, mas não vai aposentar, vai continuar trabalhando até Jesus voltar. Falei: é mais ou menos isso mesmo, porque crente não se aposenta. Você vai se aposentar um dia como empresário, como profissional liberal, como funcionário, você vai se aposentar, mas como crente, não. Você vai estar trabalhando, fazendo a obra, pregando o evangelho, até ele voltar, entendeu? E você vai ser revestido pelo poder dele, para que os sinais te sigam. Diga assim para o seu vizinho, aponta o dedo no nariz do seu vizinho e diga assim para ele: os sinais vão te seguir.